Eu tô gostando bastante, eu gostei bastante desse fundo. Eu acho que ele tá... Acho que o fundo tá pronto. Se brincar, eu só quero colocar um pouquinho de... mais de sombra aqui. Então eu vou trazer uma camada aqui de multiplicação com um aerógrafo suave. Colocar um pouquinho de sombra aqui assim, ó. Bem de leve. E eu consigo até juntar. Tá tranquilo. Então o meu fundo aqui tá pronto. E agora vamos voltar. E eu ainda tenho um... Eu tenho então o fundo aqui que eu fiz, que ele já tá todo modificado. E eu tenho o fundo sem tá achatado. Então eu vou deixar ambos, caso depois eu queira fazer alguma mudança. Mas tá, então agora vamos voltar aqui pro nosso desenho da menina. E aí eu vou colocar uma camada por cima aqui de todas as cores pra fazer só os contornos que precisam ser feitos. Então, se eu tirar, por exemplo, se eu apagar, se eu esconder a minha camada do esboço, não tem como você ver o nariz dela, né? Não tem nenhuma informação. Então, tem algumas partes que eu preciso de fazer como linha. E aí, como que eu vou escolher essas cores? Porque eu vou estar fazendo aí meu contorno colorido. Eu vou selecionar a cor da pele dela e eu vou sempre estar escolhendo as cores numa diagonal. Então, vão ser cores um pouquinho mais escuras e um pouco mais saturadas. Talvez esse aqui tá um pouquinho saturado demais. E eu vou pegar a minha caneta de estúdio pra fazer este meu contorno. E tem que ser um contorno um pouquinho mais fino. Eu vou pegar aqui o tom do cabelo dela, só um pouquinho mais escuro pra fazer os cílios. E aí aqui eu posso exagerar e fazer de uma forma muito mais dramática, ou deixar ele de uma mais natural. Quero fazer mais grosso.
E por último, eu tenho que fazer o contorno do cabelo. Normalmente eu gosto de fazer o contorno do cabelo dentro da camada do cabelo em si, porque senão na hora de eu colocar luz e sombra vai ficar esquisito. Então aí pra fazer o contorno do cabelo, eu vou aumentar aqui o meu esboço. E eu tenho que aumentar essa luminosidade aqui do meu iPad pra conseguir enxergar direitinho. Ok? Então agora eu vou apagar, depois que eu já tenho essas partes principais. Aumentar meu streamlining, vou colocar um alpha block aqui, um bloqueio alfa. Ups. Pro cabelo também vou pegar alguns tons um pouquinho mais claros, porque aí onde a luz vai bater, eu quero ter um contorno um pouco diferente. Às vezes tem que prestar atenção onde exatamente a luz vai bater. Ok. Ok, então agora a cor e o contorno estão prontos nesse desenho. Falta ainda alguns detalhes, então, como, por exemplo, a mochila dela tá um pouquinho meio pelada, sabe? Então eu quero colocar aí talvez alguns bottoms e aí fazer a luz e sombra pra ela. Então eu vou aqui na minha camada da mochila trazer uma nova camada e aí pegar uma cor aqui pra fazer alguns bottoms. Eu vou na camada da mochila, na verdade, e pegar um cinza só pra pintar um zíper. Vem aqui. E normalmente essas mochilas têm duas cores, né? Então pode ser um roxo e um... uma cor mais escura até.
Ok, temos aí alguns detalhes a mais nessa mochila dela. E agora vamos fazer luz e sombra. Luz e sombra eu vou estar colocando essas camadas entre as cores e o contorno, então o contorno fica por cima. Eu normalmente começo com sombra. De novo eu vou trazer aqui no meu multiplicação e eu vou pegar um tom de roxinho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a minha camada da pele, que é a minha camada mais de baixo, assim, tem obviamente o olho, mas eu meio que ignoro isso. E aí eu vou estar pintando a sombra apenas da pele. Eu acho que esse tom tá muito roxo. Então vou, na verdade, colocar um bloqueio alfa na minha camada da sombra e vou preencher a camada com um tom mais claro. E aí tá bem melhor, tá menos forte. Eu vou colocar aqui a sombra no meu olho. E eu vou de novo selecionar a minha camada da pele, porque eu não coloquei a sombra no braço ainda. Ok? Agora eu vou selecionar a camada da maquiagem. E eu vou colocar a sombra no lábio superior. Agora eu vou selecionar a minha blusa, que tá por cima. E aí, por exemplo, bem aqui onde o braço tava encontrando a minha blusa, eu tenho um pouquinho de sombra. Então eu vou primeiro apagar. Gente, o que aconteceu? Ai, caramba. O aerógrafo suave sumiu da minha pasta de favoritos. Ok.
Agora eu vou selecionar a mochila. Eu vou aqui na minha camada da minha sombra. Eu vou apagar toda a sombra que eu posso ter feito sem querer na minha mochila. E agora eu vou pintar. E a minha mochila, ela tá basicamente toda na sombra, assim, todo esse lado aqui vai estar na sombra e um pouco aqui atrás. Mas como a luz tá vindo daqui, vai pegar um pouco de sombra aqui nesse canto, tá vindo deste lado, vai ter um pouco de luz bem aqui na minha mochila, então eu não vou colocar a mochila toda na sombra. Vou selecionar agora o meu cabelo, mesma coisa. Primeiro eu vou apagar toda a sombra que eu posso ter colocado dentro do meu cabelo. E aí, eu vou, na verdade, escolher um tom um pouco mais escuro pra sombra do cabelo, porque como o cabelo é bem escuro, eu preciso de ter um pouco mais de contraste pra conseguir enxergar onde toda essa sombra está. Agora eu vou pegar uma sombra um pouco mais clara pra pintar umas partes aqui que eu sei que elas vão estar numa sombra, mas eu não quero que seja tão escura. E aí tem esse branco aqui que eu tenho que consertar. Ok? E aí, os acessórios eles já estão um pouco na sombra, agora eu vou fazer a luz. Pra luz eu vou estar trazendo aí no sobrepor, uma camada por cima da camada da sombra. Vou escolher esse tom assim meio de laranjado. E eu vou estar usando o aerógrafo suave. Então da mesma forma, eu vou selecionar a camada da pele. E vou fazer agora toda a luz que está batendo na pele. E aí tem um pouquinho de luz direta, tem um pouquinho de luz indireta. Vou selecionar a minha blusa. Vou selecionar aqui as camadas da sombra e eu acabei de fazer um pouco de luz na sombra que eu quero diminuir a opacidade. Então eu selecionei a camada da minha sombra, aí eu cliquei na minha camada da luz, porque aí eu vou estar mexendo com a luz que está dentro da sombra e eu vou diminuir a opacidade. Então vocês estão vendo aqui que isso aqui tá mais forte, agora eu vou diminuir, sem alterar as luzes que eu fiz do lado de fora da sombra. Se isso faz sentido. Agora eu vou pegar aqui a minha mochila.
Eu vou fazer aquela luz que eu sei que vai estar batendo aqui. Cabelo. Vou apagar aqui se tiver alguma luz. Vou pegar a minha caneta de tinta seca pra fazer só algumas partezinhas aqui de luz. Umas partículas de luz. Ups. Vou colocar também um pouquinho de luz aqui no olho. Eu vou aqui no meu contorno, vou colocar um pouco de luz branca mesmo. Eu vou voltar aqui na minha pupila, vou colocar um bloqueio alfa. Pupila não, íris. Vou escolher um tom bem mais escuro. Com o meu aerógrafo suave. Escurecer assim por cima. Fazer meio que um gradiente. Dar um pouco de profundidade pro olho dela. Aí eu volto aqui com um tomzinho mais claro embaixo. E aí, o que falta agora? Agora, eu acho que o que tá faltando vai ser só aí uns highlights. Então eu vou aqui voltar. Pegar um tom até mais claro. E aí eu quero fazer pouquíssimos highlights, porque senão... Se você fizer... Highlight é simplesmente a luz quando ela tá batendo bem diretamente, sabe? Quando você vê aquela listra branca. Só que você não quer fazer muito disso, senão vai parecer que é tudo plástico. Então eu vou colocar um pouquinho no nariz dela. No lábio, só que com a minha opacidade mais baixa. Uns acessórios. Okay. This is looking nice. Really like it. And then I think I just want to do one more on the hair. I'm gonna put a... Oh, gente, eu comecei a falar inglês. Vou colocar aqui só mais uma camada de recorte por cima do cabelo. Vou trazer aqui uma luz, talvez uma luz direta. E vou colocar um brilho no cabelo. Não, a luz direta não é a camada que eu quero.
Vou colocar aqui a luz indireta, na verdade eu vou tirar como máscara de corte. Vou selecionar meu cabelo, porque eu quero assim que seja um brilho que seja meio que irradiando. Então eu vou selecionar minha camada do cabelo, eu vou inverter, então pra selecionar tudo do lado de fora, aí eu vou aqui na camada que eu fiz essa luz, eu vou apagar tudo que tá fora do cabelo, e aí agora eu consigo fazer um desfoque gaussiano. Se bem que eu quero mais assim, é como se fosse um padrão. E eu vou diminuir. Mentira, eu vou tirar. Vou colocar padrão. Vou diminuir essa opacidade. E aí deixa eu ver como vai ficar com o desfoque gaussiano. Não sei. Talvez ao invés de colocar um aerógrafo suave. O que eu tô tentando fazer, gente, eu nem sei o que eu tô tentando fazer, tá? Então não se desesperem. Ok, eu gostei deste efeito aqui que eu consegui fazer, meio que apagando, hein? Com aerógrafo suave, bem de leve. Meio que brilhando assim. E aí, gente, eu acho que é isso. O que eu posso fazer agora vai ser só colocar textura. Eu acho que vai ser difícil pra vocês conseguirem ver a textura. Eu vou adicionar uma camada aqui, modo multiplicação, colocar um branco aqui. Então, você nem vê. Mas aí eu consigo colocar um ruído redor daí de uns 14, 13%. E aí fica com uma textura menos digital. E aí eu vou adicionar uma nova camada também no modo de multiplicação. Vou estar pegando aqui este tomzinho de amarelo que eu tava usando. E esse eu vou estar pegando aqui uma camada. Vou colocar uma textura de papel que é de um pacote de pincéis de aquarela que eu baixei do Max Packs. Eu até fiz um vídeo falando de review sobre esses pincéis, e aí eu vou estar simplesmente colocando esse efeito deste papel que ele tem. Então aí fica parecendo realmente que eu tava desenhando num papel de aquarela. E acho que esse desenho está pronto. Se brincar, assim, se eu quisesse, consigo até mexer um pouquinho, por exemplo, no equilíbrio de cores ou nas curvas, trazer a gama um pouquinho mais escura, ou então um pouco mais de contraste assim. E aí até nas sombras que eu fiz pra ela, também vou trazer aqui o meu gama um pouquinho mais pra baixo, que aí eu consigo fazer, fica um pouco mais escuro, sabe? Aumenta um pouco o contraste. E aí, se eu quiser também, até nos meus contornos eu também consigo fazer isso. Porque eu acho que antes, por exemplo, este contorno aqui, antes nem dava pra você ver. E aí quando eu mudo um pouquinho só o gama, fica bem melhor. E aí por último eu só vou pegar essa cor aqui pra fazer a minha assinatura. E o arquivo deste desenho tá aqui nos recursos dessa aula pra vocês baixarem, se vocês quiserem ver exatamente as camadas que eu usei. Então assim, é um arquivo inteiro com as minhas camadas pra vocês estudarem e modificarem da forma como vocês quiserem.